na Semana Santa, todo mundo sabe disso, né? Essas tradições, a gente tem que conversar um pouquinho para saber o porquê dessas tradições, falar um pouquinho sobre os costumes nessa época. Eu estou com a psicóloga Renata Cabral, que vai falar um pouquinho sobre o assunto. Renata, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Manhã da Gente. Eu que Tradicionalmente, agradeço. de acordo com o cristianismo, né, a gente sabe que hoje é um dia de reflexão sobre o sacrifício de Deus. E muita gente fica, além de refletir, em silêncio nesse momento. O que a psicologia explica um pouquinho sobre os reflexos de um dia como hoje na vida do nosso cotidiano? Isso. É um período de muita reflexão, né? Como você falou, Sabrina. Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Coisa que muitas vezes não acontece. Eles pegam esse feriado para prazeres, né? Festas, bebedeiras, e o sentido acaba se esvairindo, na verdade, porque o real sentido, né, da Páscoa, da Semana Santa, foi a morte, né, e a ressurreição de Cristo, né, a paixão dele por nós. Então isso acaba ficando esquecido um pouco, porque as pessoas mudaram os hábitos com o passar do tempo. Algumas não, algumas cultivam esses hábitos, são mais rigorosas, mas outras não. Outras acabam aproveitando o feriado para festas, viagens, e não é o sentido, né, da Páscoa, da Semana Santa, não é esse o sentido verdadeiro. Muita gente, assim, quando fala na Semana de Páscoa, pensa nos ovos de chocolate, pensa no coelhinho da Páscoa, vai dando umas novas simbologias, aquilo que realmente, de fato, não é o que era para a gente fazer. Se fosse seguir o cristianismo de fato, a questão da paixão de Cristo, da Semana Santa, essa simbologia ela veio de uma forma comercial e muita gente acaba confundindo isso aí. O porquê disso? Você acha que é algo realmente do comportamento atual? Isso, né? Toda uma modernidade, o comércio em si, né? Essa busca pelo lucro, né? Incessante. Então, isso acaba que as pessoas viram um momento de ganhar dinheiro também. Então, você pode observar que os preços das mercadorias aumentam, né? Os ovos estão caríssimos, né? Aí os peixes, como a menina falou, mas assim, bacalhau, essa questão toda dos frutos do mar ficam mais caros nessa época por uma questão cultural também e por essa questão da atualidade em si e da gente novamente voltar para o esquecimento do sentido da Semana Santa, né, da Páscoa. Não é festa, não é banquetes, não é isso, é uma reflexão, né, sobre o seu momento de vida, sobre a sua vida, sobre o que Jesus fez por nós. Isso. E tudo isso tem um significado muito maior do que as festas em si, né? Do que o coelhinho da Páscoa. Do que o coelhinho, né? Da Páscoa. Tem o rito religioso, que a gente tem que seguir isso aí, e é recomendado, e é bom, e isso movimenta e mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso social e emocional também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre você seguir o rito religioso. Isso, né? Na verdade, a Semana Santa é um rito religioso, como você falou, ele vem todo um aspecto cultural, né, da antiguidade. Então, assim, é importante se fazer se você acredita nisso, né? E é mais importante que você reflita sobre esse assunto, né? Que você pense. A psicologia remete, assim, as pessoas remetem um momento de dor, tudo que Jesus passou, às próprias dores dos indivíduos, entendeu? Então, você fazer uma retrospectiva da sua vida, suas dores emocionais, tudo isso fica muito forte nessa época. É uma época de fragilidade maior, as pessoas ficam mais frágeis. Então, observar isso de uma forma positiva no sentido de renascimento. Jesus renasceu, né? Jesus ressuscitou. Então, por que você também não pode, né? Se você está num momento difícil. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem que renascer várias vezes. A gente tem que ressignificar a nossa vida, né? Ressurgir, digamos assim. Então, se você está num momento difícil, essa é a hora de refletir sobre isso, mas também de ressurgir, de renascer, como Jesus fez. É verdade. Você me coloca aí uma coisa muito importante para a gente comentar sobre fazer o rito religioso, se equilibrar nessa situação toda que você comentou, mas especificamente depois disso parece que nada foi feito. As pessoas voltam à sua rotina, uns pequenos deslizes aqui e acolá, vamos botar o nome pecado? Peca de um lado, peca de outro, comete realmente situações que nos remetem à maldade humana, que é o dia a dia. Uma inveja, uma mentira. Então, são coisas que estão no nosso dia a dia. Aí você faz um rito religioso e depois você está cometendo esses deslizes. Como lidar com isso? Exatamente, Sabrina, porque as pessoas costumam manter esse hábito na Semana Santa, né?
E a gente vê muito, não pode brigar, não pode falar mal das pessoas, não pode comer carne vermelha, dentre outros, né? Alguns mais rigorosos não podem nem trabalhar, fazer nenhum tipo de serviço, porque acreditam mesmo nessa orientação religiosa. Mas as pessoas têm que se dar conta que isso é um crescimento para uma vida inteira. Talvez esse momento seja a hora de você refletir sobre a sua conduta de vida, né? Sobre o seu modo de agir, sobre o seu modo de pensar. E que isso aconteça ao longo da sua vida, não só na época da Semana Santa. Então, se você está querendo mudar alguns hábitos na Semana Santa, mude para o resto da vida, né? Faça com que isso seja um direcionamento para que você caminhe pelo lado do bem, para que você siga, né, de uma forma assertiva a sua vida, conduza de uma maneira bacana, para que você esteja dentro dos princípios, né, éticos e bons, na verdade, né? Coisas boas na sua vida, pensar no próximo, cuidar do outro, isso tudo é muito importante. Doutora Renata, uma questão que eu acho muito interessante a gente comentar e que em época de Semana Santa a gente fala muito é sobre a prática do perdão. No nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso convívio social, não é uma coisa comum. A gente julga muito, fala, aponta os defeitos das outras pessoas, não olha muito para os nossos defeitos, mas a gente não tem a prática de perdoar quando alguém nos faz o mal. Então a gente está deixando, inclusive, de seguir um princípio bíblico, que é perdoar para ser perdoado. Como explicar isso? Essa mania que a gente tem de apontar os defeitos e de não conseguir o perdão. Isso. Novamente a gente vem para essa época da Semana Santa que as pessoas ficam fragilizadas, que o perdão é muito comentado. Então, como você disse, a própria atualidade julga muito, até pelos meios, né, da internet, enfim. As pessoas criticam, as pessoas julgam, esquecem que elas também erram, mas esse é o momento de refletir sobre o perdão e incluir esse perdão na tua vida, né, na sua vida e seguir com isso, porque Jesus perdoou tudo que fizeram com ele, né? Ele sabia tudo o que ia acontecer e mesmo assim ele perdoou, ele sofreu o que sofreu e mesmo assim fez tudo por nós. Então a gente tem que ter essa consciência também de que o perdão é muito importante na nossa vida. Verdade. Seja para o outro e seja para nós mesmos. Quando a gente perdoa, a gente se sente melhor, a gente se sente mais humano, mais leve. Mais né? leve. Então mais leve. É um hábito que a gente precisa, é um sentimento, eu sei que é muito forte, mas a gente precisa executar, a gente precisa colocar o perdão dentro das nossas vidas, porque isso pesa mais na gente. E você, como psicóloga, eu sei que existem até questões de sintomas, quando uma pessoa não consegue se desprender muito de alguma coisa que fizeram de ruim com você, não consegue praticar o perdão, adoece, fica com insônia, fica perturbado, fica uma pessoa muito ansiosa. Isso é remetido por conta da falta do perdão ou até mesmo de hábitos que possam melhorar a sua vida e tornar mais leve, não é verdade? Isso, pessoas com personalidades muito fortes, pessoas mais rancorosas, que não conseguem superar os acontecimentos da vida, consequentemente não perdoam as pessoas e isso faz mal, como eu falei, para elas mesmas, né? Porque elas sofrem com isso, como você disse, tem sintomas físicos, tem sintomas psicológicos, né? As pessoas passam a adoecer emocionalmente por conta de não exercer o perdão, de não perdoar as pessoas. Então, por que não dar uma segunda chance, às vezes até uma terceira, mas que você pense no outro, se coloque no lugar do outro, né? Essa empatia que a gente fala tanto precisa ser exercida diariamente, tem que ser exercida na nossa vida para que a gente viva mais feliz e melhor. Exatamente. Doutora Renata, eu também quero trazer um assunto aqui bem importante, já que você está tão disponível para conversar sobre isso. Cada vez mais a gente precisa abrir espaços para esses tipos de tema. Tem pessoas aí em casa que precisam de orientação. E uma coisa que eu queria que você falasse e comentasse um pouquinho para a gente é sobre a questão do respeito. A gente está numa época de Páscoa em que existem várias religiões, cada uma faz o seu rito religioso da sua forma, mesmo assim tem aqueles que apontam, porque a minha é melhor, a minha é assim, a minha é assado, fica criticando o ato religioso do outro. Como é que você nos recomenda lidar com isso? Essa questão do respeito pelas escolhas alheias. Ótimo. Quando você pergunta, você já faz uma introdução bem bacana sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que esse rito religioso da Semana Santa é uma coisa mais tradicional da Igreja Católica, né? Veio todo de uma história da antiguidade, do cristianismo, então surgiu esses hábitos mais rigorosos com a Igreja Católica.
né? Nas outras religiões nem tanto, mas é o que você disse, o respeito, a fé em Deus, acreditar em tudo que ele viveu e absorver isso para a sua vida é muito mais importante do que a religião X, Y. Entendeu, Sabrina? É muito importante que vocês respeitem as escolhas, isso faz parte da nossa vida também, respeitar a escolha do outro, respeitar o posicionamento do outro, a religião do outro, e cada um segue com o seu direcionamento, com o que acredita, e isso é muito importante. Então, isso a gente também tem que levar para a nossa vida, o respeito ao próximo, o respeito à religião que ele escolheu, e tudo em harmonia, né? O respeito, a empatia que a gente falou, para que tudo isso flua de uma maneira dignificante, de uma maneira boa, que você siga pelo caminho do bem, é muito mais importante. A harmonia é uma palavra muito boa, essa que você coloca. Eu acho que nós estamos precisando disso. Fazer harmonia no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, em todos os aspectos da sociedade, a gente precisa colocar a harmonia sim. Isso. Doutora Renata, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei, muito obrigada, maravilhoso. Sabrina, e eu deixo aí o espaço para você fazer a sua mensagem relacionada a essa questão toda das famílias, do pessoal que está aí em casa, como refletir a Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa. Fique à vontade, querida. Então, gente, vamos refletir sobre a Semana Santa, né? Hoje é um dia de renúncia, é um dia que foi um dia sofrido para Jesus, que foi o dia que ele morreu, né? Que ele se sacrificou por nós. Então não é um dia de festa de bebedeira, é um dia de conscientização, é um dia de pensar sobre a sua vida, refletir, talvez se encontrar com a família, um momento de paz, um momento de oração também, para que vocês se unam cada vez mais, para que a nossa sociedade se una, para que as pessoas estejam unidas nesse mesmo propósito. E como Sabrina disse, que isso siga para a vida inteira, que não só no período da Páscoa, no período da Semana Santa. No domingo, que é a ressurreição, aí vocês podem comemorar, né? Podem comer um almoço bem gostoso, se confraternizar, tomar um bom vinho. Hoje é um dia mais triste, digamos assim, culturalmente falando, mas que sirva como reflexão para que você mude sua vida, para que você se transforme. Obrigada mais uma vez, querida, viu? Sabrina. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Deixa qual é o teu Instagram para a gente conseguir conversar com você. O meu Instagram é Renata Cabral com 2 L's. Renata Cabral com 2 L. Pessoal aí de casa, segue ela, eu vou seguir também pra gente bater um papo bem legal, tá bom? Também. Beijo, viu? Beijo, gente, obrigada. Eu vou a um breve intervalo comercial, volto daqui a pouco.